Bom dia, mais um estudo do Vem Segue. Hoje eu vou compartilhar aqui Mosias, capítulo 18, versículo 17. Bom, o que está acontecendo aqui é que Alma havia batizado um grande número de pessoas e ele organiza a Igreja de Jesus Cristo entre essas pessoas como uma instituição, tá bom? Vamos ver aqui, ele diz assim, ó. E foram chamados Igreja de Deus, ou seja, Igreja de Cristo daquele tempo em diante. E aconteceu que todos os que eram batizados pelo poder e autoridade de Deus eram somados à sua igreja. É verdade que no início, né, a igreja era as famílias, né, era o povo do Senhor. Então quando o Senhor fala que vai vir buscar a sua igreja, ele não está falando de quatro paredes ali como denominação. Ele está falando do povo do Senhor. Bom, existia de maneira separada. Porém, Alma, ele organizou uma igreja aqui, né, como forma institucional. Então, acabou separando, né? Mas, o que acontece? Tanto a igreja necessita das famílias, como as famílias necessitam da igreja. Por exemplo, a igreja organizada, ela precisa de líderes, ela precisa de um bispo, precisa de um presidente da estaca, precisa de uma presidente das horas de socorro, precisa de professores para ensinar o evangelho, de maneira que quem alimenta a organização é as próprias famílias que servem nesses cargos, né? E por outro lado, também as famílias, elas dependem da igreja, independente se elas têm chamado dentro da igreja ou não, porque nós precisamos da igreja para as ordenanças de salvação, nós precisamos ser batizados. Onde nós vamos ser batizados? Na igreja. Nós precisamos de ministrar o sacramento, onde é ministrado? Na igreja, né? Fora dessa época de pandemia, né, que foi liberado para que nós fizéssemos em casa, mas essa realização é dentro da igreja. O ensino do evangelho também tem na igreja. Então, dessa maneira, um complementa o outro. E de maneira nenhuma a igreja ela se sobressai sobre a família. Ou seja, ela destitui ali o pai ou a mãe, né, do seu papel fundamental. Bom, ela não é mais importante do que o pai ou a mãe no lar que conduz ali a sua família. Bom, então não existe essa substituição. O Elder Christofferson, ele disse o seguinte aqui, ó. O Elder Christofferson disse: compreendo que há pessoas que se consideram religiosas ou espirituais, porém rejeitam participar de uma igreja e até mesmo desconsideram a necessidade de uma instituição como tal. A prática religiosa para essas pessoas é pontualmente pessoal. Contudo, a igreja é a criação dele, de quem a nossa espiritualidade está centrada, Jesus Cristo. Vale a pena parar para considerar que ele escolheu usar uma igreja como sua, né? Então nós podemos ver que até o próprio Salvador Jesus Cristo, ele considerou que precisava ter uma igreja ali, né? Lá em Mateus, capítulo 16, no versículo, deixa eu conferir aqui, versículo 18, né? Ele disse: e também te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Nós podemos ver que na época de Cristo existia outras igrejas ali, outras denominações. Tinha os fariseus, tinha os saduceus, né? Tinha outras religiões ali, as sinagogas, onde eles iam e pregavam o evangelho também para aprender, né? Porém, Cristo ele não veio consertar nenhuma dessas igrejas. Ele chegou ali e ele organizou a sua própria igreja. Ele chamou 12 homens como apóstolos. E mesmo depois da sua morte, a igreja de Cristo ela continuou na terra, né? Mesmo com as outras igrejas existindo, né, a igreja de Cristo foi avante, né? Foram batizando e ajudando ali, criando novas alas, novas igrejas em outros locais, né? Se espalhando ali o evangelho. Nós podemos ver isso após a morte de Cristo, né? Então, o próprio Cristo ele considerou importante que tivéssemos uma igreja como instituição, tá bom? Até mesmo porque seria difícil para pessoas como indivíduo fazer certas coisas como uma igreja organizada. Por exemplo, como indivíduo, será que você conseguiria fazer um templo, né? Construir um templo para fazer as ordenanças de salvação, né? E mesmo que você tivesse recurso para construir esse templo, você também precisaria de manutenção ali de líderes para organizar. Então
vê como depende um do outro, né? Tanto as famílias dependem da igreja como a organização, e a organização, né, que é a igreja, também depende ali das famílias, que fazem um trabalho, por exemplo, de propagar o evangelho, de compartilhar o evangelho com todo mundo. Então tem um programa lá de chamar elders missionários para pregar a todo mundo. Então é uma organização que conduz, né, essas famílias, essas pessoas para tal feito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar. Bom, é só isso mesmo que eu gostaria de falar, dizendo que é muito importante também nessa época de pandemia que nós estamos realizando nosso serviço de sacramento no nosso próprio lar, que nós possamos fazer não somente o sacramento, né, mas fazer o estudo do Vem Segue como o programa da igreja instituiu para nós, né? Então, no programa Vem Segue nós devemos estudar todos os dias com a nossa família, né, as escrituras. E é essa maneira que o Senhor ele instituiu e quer que a igreja funcione, tá bom? Eu acho muito inspirador, né, que nessa época que nós estamos vivendo agora, esse caminho já foi preparado desde antes ali, né, o preparação para o Vem Segue, para o estudo familiar no lar, tá bom? Então eu desafio você, portador do sacerdócio, que está aí abençoando o sacramento para sua família, a não só fazer o sacramento, mas sim deixar uma aula, né, que todos possam participar ali desse estudo do Vem Segue. Bom, e você que não tem um portador do sacerdócio, que vai ministrar o sacramento, às vezes precisa que outra pessoa venha, mesmo que não esteja recebendo ali, que pelo menos vai receber uma vez por mês, né, é o que diz a carta, né, que deve receber o sacramento uma vez por mês. Outros líderes vêm e abençoam para você. Ainda assim, todo domingo deve se juntar a família ali e ler as escrituras, fazer o estudo do Vem Segue. Bom, então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.